Bom diretor é aquele que dá vida às mensagens centrais do roteiro. Se o autor chora, é o diretor quem deve retratar sua depressão. Se duas personagens se beijam, é o diretor quem deve mostrar o seu amor. Da mesma forma que se um monstro sai das sombras, é o diretor quem deve filmar sua ameaça. Bom diretor e bom roteirista são aqueles que têm total controle de sua temática e do funcionamento dela em seus personagens. Nesse sentido, já não é exagero nenhum dizer que a cineasta Ana Mui Laerte é magnífica no que ela faz. Eu diria especialmente que os seus filmes são carregados de personalidade. E com isso, eu não me refiro somente ao seu trabalho de direção, mas também à sua incrível capacidade de criar personagens. Desde o Durval de Durval Discos até a mais conhecida Val do Que Horas Ela Volta, as histórias da Ana são sustentadas por um forte senso pessoal e familiar, nos mostrando relacionamentos em que a manifestação ativa e reativa das personalidades sempre nos fazem lembrar de nós mesmos ou de alguém que a gente conhece. Hoje a gente vai falar do seu filme Mãe Sua Uma, de 2016, que conta a história de um adolescente que, ao descobrir ter sido sequestrado na maternidade, precisa se adaptar a uma nova vida com os seus novos familiares. Pierre, o protagonista, é um adolescente comum que gosta de rock e está passando por um processo de descoberta a respeito da sua sexualidade. Pelo que a gente vê logo no início do filme, ele vive com a sua irmã e a sua mãe não biológica em uma casa normal da classe média. Ao ser separado das duas, ele vai passar a viver com seus verdadeiros pais e seu irmão mais novo em uma área mais nobre da cidade. A cena que a gente vai ver hoje acontece logo no início do segundo ato, quando o Pierre vai encontrar os seus pais verdadeiros pela primeira vez. Enquanto o sentimento dos pais é de enorme ansiedade e emoção para conhecer o filho que eles nunca tiveram, o Pierre tá totalmente confuso, perdido e com um sentimento de medo e raiva reprimidos. Mas sem enrolar mais, vamos ver a cena. E aí, amigão? Boa noite, doutor. Tudo bom? Tudo bem? Tá, beleza? Logo aqui no início a gente tem um plano aberto que, objetivamente, situa o espectador ao cenário do restaurante, mas simbolicamente está enquadrando as personagens de um espaço pequeno, escondidas entre duas paredes. A essa distância a gente não consegue ver os seus rostos, são desconhecidos para nós. Literalmente, considerando a distância da câmera, nós não temos nenhuma proximidade com essas pessoas. Essa mesinha aqui, pode ser? Poxa, eu prefiro acho que ali, mas... Lá pra cá. Ali no fundo. Vamos organizar essa aqui então. Tá bom, eu ajudo o senhor. E esse início do diálogo é discreto, mas revela muito sobre o personagem do Matheus, que é o pai. Ao cumprimentar com afinidade o funcionário do restaurante, a gente percebe que esse cara está acostumado a frequentar locais do tipo e que a sua posição social conta com um certo poder aquisitivo. Já quando ele está exigindo escolher o lugar da mesa, isso nos diz duas coisas. A primeira é que ele quer que tudo nessa noite seja perfeito. E a segunda é que para fazer isso, ele está disposto a se esforçar e a mudar as coisas de lugar. O que faz sentido, visto que esse personagem vai passar a maior parte do filme forçando o Pierre a ser o filho pelo qual ele esperou por todos esses anos. Em diversas cenas ao longo do filme, a gente vai ver ele tentando induzir o Pierre a agir normalmente com essa nova família desconhecida e até tentando escolher a maneira que ele vai se vestir. Logo em seguida, o Joca, o filho mais novo, precisa sair do restaurante por uma ligação e o seu pai fica um pouco irritado, o que novamente reforça o quanto ele tem expectativas e vem o planejando por essa noite. Que onda, hein? Então o Joca sai do restaurante e do lado de fora nós vemos um plano consideravelmente longo do Joca discutindo ao telefone. É um momento que apresenta os problemas pessoais do personagem, mas que principalmente nos aproxima mais dele. Essa ideia fica ainda mais nítida alguns segundos depois, quando ele entra novamente no restaurante. Sem cortes, a gente vê ele entrar através de um ângulo de nuca, o que instantaneamente nos permite empatizar com a sua pessoa. Porque ao passar pela porta, tudo simplesmente mudou. Para ele e para nós. Isso é um recurso eficiente porque coloca o personagem e o público em um ambiente desconhecido. Nós vemos o que o Joca tá vendo, mas a gente não sabe como ele tá reagindo a isso. Além disso, para reforçar a sensação do desconhecido, a gente não sabe como as pessoas que estão ali se cumprimentaram sobre o que elas falaram até agora. Nós sabemos que algo está acontecendo na mesa, mas não sabemos o que. Naturalmente, o Joca se esconde entre seus pais, as únicas figuras que ele conhece ali, e o Matheus, que, como a gente já entendeu, é a pessoa que está coordenando o jantar para que tudo saia da melhor maneira possível, auxilia o filho e o apresenta às pessoas, começando pelo seu novo irmão. Nesse exato momento tem uma coisa que eu acho genial. A câmera vira um pouco, fazendo um movimento meio desorientado, que parece até improvisado. Mas se a gente parar a imagem, a gente pode ver uma forte mensagem sendo passada aqui. A nova mãe de Pierre cria uma barreira entre o irmão e a irmã. Esse artifício já foi utilizado em outros filmes, mas o que a gente geralmente vê são personagens separados por uma barra, porta ou parede literal. Aqui não. É uma pessoa, uma representação da separação desses irmãos não biológicos. Também é interessante pensar que a Daniela Nefusi é a atriz que interpreta as duas mães do filme, tanto essa quanto a mãe não biológica dos dois.
Então, ao mesmo tempo que essa mãe, a biológica, é a separação, ela também pode ser interpretada como a própria personalidade das personagens, a maternidade que criou os dois, já que isso tá no título do filme. Quando o Joca se senta, a direção e a fotografia do filme nos colocam em uma nova posição do desconhecido. Se no primeiro enquadramento da cena nós tínhamos a família de Joca como distante e desconhecido, agora temos a figura de Pierre em segundo plano, no fundo, embaçado. E a mesma coisa acontece nesse contraplano. A tia do Pierre, que tá totalmente desconfortável, é o embaçado distante no fundo. Mas isso até agora não foi nada. O show do desconforto começa quando o Matheus impulsiona o diálogo com o Pierre. Que ano você tá na escola? Ele fala fora do quadro e Jaqueline, Armando Pierre, responde também fora do quadro. Ele tá no segundo, né? Do ensino. E mesmo na troca de plano, só vemos o desconfortável silêncio. Convencionalmente, o filme nos mostraria a personagem que tá falando para que a gente pudesse se orientar melhor. Mas para fortalecer o desconforto do diálogo, a diretora enquadra Pierre em silêncio, incapaz de dizer qualquer coisa. O enquadramento aqui, não por acaso, é basicamente o mesmo do Joca alguns segundos atrás. É o mesmo conceito, a nossa fonte de empatia tá em primeiro plano e o desconhecido tá em segundo. A câmera só vai voltar a ter concordância entre quem fala e quem é mostrado quando o Matheus volta a falar. Aqui já tem um trecho que faz até rir de nervoso, que é o diálogo rolando ao fundo, enquanto nós só vemos cada personagem lidando com seu próprio desconforto. Banjo na banda? Banjo na banda? Seguindo, presta só atenção no que os personagens falam nessa parte. Um brinde ao Felipe. Pierre. Um brinde ao Pierre. Matheus ativamente faz um brinde a Felipe, o filho que ele sempre quis ter, mas que foi roubado na maternidade. Já a personagem da Daniela o corrige, chamando pelo nome que a outra mãe, que, como eu disse, também é interpretada por ela, lhe deu: Pierre. Alguns segundos depois, voltamos ao enquadramento de Joca, que, pela primeira vez, fala com o irmão. E aí, você torce pra algum time? Assim que ele faz isso, enfrentando o desconforto, nós temos essa troca de foco, que evidencia a proposta de um relacionamento que será construído entre esses dois. Apesar de não responder logo de cara, o Pierre diz algo ao seu irmão. Sei lá, Corinthians. Mas no próximo enquadramento, onde a sua nova mãe é o desconforto desconhecido, nós não vemos isso. O que a gente vê é um silêncio agoniante, que chega em seu ápice quando a mãe tenta se aproximar de Pierre tocando seu braço. Exausto desse desconforto, o Pierre sai de cena. Então a gente vê um plano um pouco mais aberto, em que a câmera fica no lugar em que o Pierre estava. É como se a sua saída deixasse um vazio que nós precisamos ocupar. O Matheus, com a sua mesma tentativa de manter tudo certo e em ordem, é o único que mantém um sorriso no rosto. Característica que não dura muito, pois logo o personagem começa a chorar, revivendo o desconforto até o fim da cena. E novamente, temos os enquadramentos que protagonizam esse sentimento. Essas lágrimas do Matheus, apesar de serem bem fortes, não são a emoção protagonista da cena. O que reina aqui, seja nos momentos em que se tenta socializar, fazer perguntas, tocar, e até durante as lágrimas, é, no final das contas, o desconforto, que age como uma força inerente e absoluta, mas que é crucial para o bom funcionamento desse diálogo tão incômodo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse vídeo teve uma proposta de análise um pouco diferente, uma abordagem bem mais direta. É muito bom e importante ver como cada elemento deve atuar em conjunto no cinema. Desde as atuações, a direção, fotografia e roteiro, tudo precisa estar em uma boa harmonia para passar a mensagem da trama. E a Ana sabe extrair isso com muita beleza, desde as expressões dos atores até a escolha de palavras que ela coloca no roteiro. Eu, inclusive, acredito que ela seja a minha diretora de atores favorita. Essa cena mesmo, ela é uma apresentação de diferentes personagens e consegue expor as personalidades, que eu já falei no começo do vídeo, de uma maneira bem sutil, discreta e verdadeira. É bem comum a gente ouvir falar em exposição preguiçosa ou exposição forçada em filmes, mas eu creio que essa cena, além de ensinar como gravar o desconforto, também é uma aula de boa exposição e introdução de personagem. Se você não conhece a filmografia da Ana Mulaert, eu recomendo que você comece, na verdade, por outro filme. Mas, é claro, também vale a pena dar uma olhada em Mãe Só Uma. Se você gostou do vídeo, você pode avaliá-lo e se inscrever no canal, além, é claro, de compartilhar com alguém que você acha que possa gostar do conteúdo. Lembrando, é claro, que você também pode comentar alguma coisa aí embaixo, tanto a respeito do vídeo quanto a respeito do filme, e também acompanhar o canal nas redes sociais para ficar atento ao lançamento de vídeos futuros, que por enquanto saem
todo sábado. Eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.